vazamento de água na Avenida Marciano Armon vai deixar alguns bairros sem água, tá bom? Atenção, você que está me acompanhando agora, já prepara o balde, fica atento. A concessionária já está no local, trabalhando na correção, mas o Arquipo vai trazer mais detalhes pra gente. Arquipo, explica aí o que aconteceu, meu amigo, já tô com você. Oi, Alisson, boa tarde novamente para você, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Eu já estou aqui no local exato, na Avenida Marciano Armon, que fica aqui no bairro Cachoeirinha, na zona sul de Manaus, onde desde as primeiras horas do dia aconteceu um vazamento na rede de água que mobilizou as equipes da Águas de Manaus desde cedo. Olha, a situação ainda continua um pouquinho complicada aqui no local, as equipes elas ainda se encontram aqui para fazer essa correção aqui no encanamento, exatamente aqui na Avenida Marciano Armon, também conhecida também como Avenida Codajás por algumas pessoas. A gente vê inclusive, olha que o trânsito ele está bastante carregado aqui nessa área da cidade, no bairro Cachoeirinha, inclusive os agentes ali do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, eles foram acionados exatamente para controlar o trânsito nessa área aqui da cidade desde as primeiras horas da manhã desta quarta-feira. Olha, a previsão inclusive do retorno da água para alguns bairros daqui de Manaus seja até o final da tarde desta quarta-feira. Tem alguns bairros aqui de Manaus que estão com o abastecimento cortado, como os bairros Japim, Petrópolis, Cachoeirinha, Petrópolis, Raiz e também Japim. E é exatamente por isso que nós convidamos aqui o gerente de serviços da Águas de Manaus, aqui o Valdinei Lima, que vai falar com a gente, vai trazer mais informações para a população sobre essa situação que aconteceu aqui no bairro Cachoeirinha. Valdinei, muito boa tarde para você. Eu queria que você comentasse como é que está agora a situação aqui nesse momento. Então, hoje, como vocês podem ver, nossas equipes elas já estão atuando para a correção do vazamento. Toda a nossa equipe técnica está empenhada justamente para corrigir logo o problema, para que o abastecimento ele volte o quanto antes. Agora, exatamente vocês já sabem o que foi esse problema exato que causou nas primeiras horas da manhã, né, esse vazamento de água? A causa raiz a gente ainda vai fazer uma análise de fato para saber o que houve, mas assim que nós tivemos essa ciência desse rompimento, nós mobilizamos toda a nossa estrutura, tanto interno como externo, justamente para que a gente pudesse corrigir para que o abastecimento ele voltasse o quanto antes. Aqui quantos homens a gente consegue ver, eu queria que o senhor comentasse um pouco desse serviço, né, que vocês prontamente já conseguiram fazer logo cedo. Desde as primeiras horas nós acionamos toda a nossa equipe técnica, por volta de 20 e 30 homens estão trabalhando diretamente na execução, que são duas etapas, né? A primeira é a conclusão da manutenção para que o abastecimento volte e a segunda etapa é a recomposição da via para que a via realmente ela seja liberada para o fluxo normal. Agora, olha só, Alisson, tem alguns bairros, né, aqui de Manaus que estão agora com o abastecimento de água afetados e são os bairros Cachoeirinha, Raiz, Petrópolis e qual é o outro? E Japim. Como é que vai ficar essa questão do abastecimento para esses bairros? Justamente, por conta desse vazamento, esses bairros eles estão sem abastecimento no momento. Por isso a nossa equipe técnica ela está fazendo de forma ágil e rápida para que esse abastecimento volte o quanto antes. O nosso cronograma é que nas primeiras horas da tarde esse abastecimento ele volte de forma gradativa. Então, tá aí, Alisson Mota, você acompanha agora nas imagens do Emerson França, as equipes que estão aí já fazendo esse serviço para que esse abastecimento de água volte para esses bairros de Manaus e que essa área aqui da cidade, né, já fique tranquila, o trânsito volte ao normal. As equipes vão continuar aqui, então, fazendo esse trabalho até a regularização aqui dessa situação. Eu volto aí com você.